Os 12 Trabalhos de Hércules são uma série de episódios arcaicos ligados entre si por uma narrativa contínua, relativa a uma penitência que teria sido cumprida por um dos maiores heróis gregos. Héracles era mais conhecido em português pela romantização de Hércules. Os antigos gregos atribuíam o estabelecimento de um ciclo fixo de 12 trabalhos a um poema épico, a Heracleia, já perdido, escrito por Peisandro de Rhodes, o que dataria de 600 a.C. E o Curioso Mundo MV irá contar esta história em 3 partes. Então já deixe seu like, compartilhe em suas redes sociais e bora para os vídeos. Da maneira que são conhecidos atualmente, os trabalhos de Hércules não são contados num único lugar. Foram reunidos a partir de fontes diferentes. De acordo com os mitólogos Cal A. Huck e Blaise Daniel, não há uma maneira específica de interpretar os trabalhos. Pode-se inferir apenas que 6 deles se passam no Peloponeso e culminaram com a rededicação de Olímpia. Outras 6 levaram o herói até as terras mais distantes, quase sempre lugares relacionados à deusa Hera, além de entradas para o Hades, o mundo inferior, habitado pelos mortos. Todos os trabalhos seguiam o mesmo modelo. Hércules era enviado para matar, subjugar ou buscar uma planta ou animal mágico para Euristeu, representante de Hera. Uma célebre descrição dos 12 trabalhos na arte grega se encontra na Metópis, no templo de Zeus em Olímpia, que data do século V a.C. Narrativa de fundo: Zeus, o rei dos deuses do Olimpo, que havia engravidado a sua amante, Alcmene, proclamou que o próprio filho, a nascer da casa de Perseu, seria coroado rei de Micenas. Hera, sua esposa, ao descobrir o fato, fez com que Euristeu nascesse prematuro de 7 meses, antes do filho de Alcmene, Héracles. Zeus enfureceu-se ao saber do que ela havia feito, porém nada pôde fazer. Sua proclamação continuou em vigor. Mais tarde, já adulto, Hércules assassinou sua esposa, Megara, filha de Creonte, e seus 3 filhos, num acesso de loucura provocado por Hera. Quando se deu conta do que havia feito, o herói se isolou, fugindo para o campo e vivendo sozinho. Foi encontrado por seu primo Teseu e foi convencido a visitar o oráculo em Delfos para recuperar a sua honra. O oráculo lhe contou que, como penitência, Hércules deveria executar uma série de 12 tarefas ou trabalhos e servir 12 anos a Euristeu. E ao final dos trabalhos ele se tornaria imortal. Euristeu era um homem que ele mais odiava por haver herdado o seu direito de nascença. Foi a pitonisa quem primeiro chamou o herói de Héracles. E até então ele era conhecido pelo nome de Alcides. Os trabalhos. Em seus trabalhos, Hércules tinha frequentemente a companhia de um jovem companheiro, um Heromenos. De acordo com Licínio e outros autores gregos antigos, por exemplo, Iolau, seu sobrinho, embora ele devesse inicialmente realizar apenas 10 trabalhos, este auxílio fez com que ele tivesse de realizar 2 a mais, já que Euristeu não contou o trabalho da Hidra, porque Iolau o havia ajudado, ou os estábulos de Algoas, pelo qual recebeu pagamento pelo trabalho e que foi realizado pelas águas de um rio. A ordem encontrada em Pseudo-Apolodoro é a seguinte: 1. O leão da Nemeia. 2. A hidra de Lerna. 3. A corça de Cerineia. 4. O javali de Erimanto. 5. As cavalariças do rei Alguas. 6. Os pássaros do lago Etínfalo. 7. O touro de Creta. 8. Éguas de Diomedes. 9. O cinto da rainha Hipólita. 10. Os bois de Gérion. 11. As maçãs de ouro da Hespérides. 12.
o cão Cérbero. Primeiro trabalho. No Peloponeso, estrangulou o leão de Nemeia, maior leão do mundo, filho dos monstros Ostros e Equidna. Os habitantes do local não conseguiram matar, pois a única coisa que poderia perfurar o couro era a própria garra do leão. Na segunda tentativa de matá-lo, tendo a primeira ter sido frustrada, estrangulou-o e, após com ele lutar, acabou a luta e arrancou a garra do leão e tirou o couro do leão para utilizá-lo como a peça do vestuário. A criatura converteu-se na constelação de Leão. O leão de Nemeia, na mitologia grega, era uma criatura que habitava a planície de Nemeia, na Argólida, aterrorizando toda aquela região. A terrível fera não podia ser morta por um homem normal, por ter couro de material impenetrável para mortais. E todos os que tentavam enfrentá-lo ficavam completamente aterrorizados pelo seu rugido, que podia ser ouvido a quilômetros de distância. Além disso, alguma arma poderia penetrar o couro do animal, e todos os que tentavam matar com lanças ou flechas acabavam sendo devorados, pois elas não faziam nada contra ele. A origem do leão de Nemeia é controversa. Segundo algumas versões, era tido como filho de Tifão e Equidna. Outras lendas o dão como fruto da união de Equidna e seu próprio filho, Ortrus, o cão de duas cabeças. Outra versão é que ele seria filho de Cérbero com Quimera e, portanto, neto de Tifão e Equidna. No primeiro dos seus famosos 12 trabalhos, Hércules recebeu de Euristeu a missão de derrotar o leão de Nemeia, para dar fim à devastação que este causava. De início, Hércules tentou atingi-lo com suas flechas, inutilmente. Irritado, o herói aplicou com sua clava um golpe tão tremendo na cabeça do animal que este caiu desacordado. Depois de estrangulá-lo, Hércules extraiu o couro do animal com suas próprias garras, e que, uma vez que nenhuma arma de ferro conseguiria cortar ou perfurar a pele do animal. A partir daí, Hércules passou a usar a pele como manto protetor, com a cabeça do leão servindo-lhe de elmo. Segundo trabalho. Matou a Hidra de Lerna. Era uma serpente com corpo de dragão, que possuía 9 cabeças, uma delas parcialmente de ouro e imortal, que se regenerava. Mal eram cortadas, exalavam vapor que matava quem estivesse por perto. Hércules matou-a, cortando suas cabeças enquanto seu sobrinho Iolau impedia sua reprodução, queimando suas feridas com tições em brasa. A deusa Hera enviou ajuda à serpente, um enorme caranguejo, mas Hércules pisou-o e o animal converteu-se na constelação de Câncer. Do latim, câncer, caranguejo. Por fim, o herói banhou suas flechas com o sangue da serpente, para que ficassem envenenadas. A Hidra de Lerna, na mitologia grega, era um monstro, filho de Tifão e Equidna, que habitava um pântano junto ao lago de Lerna, na Argólida, hoje o que equivaleria à costa leste da região de Peloponeso. A Hidra de Lerna tinha o corpo de dragão e várias cabeças de serpente. Segundo a lenda, as cabeças da Hidra poderiam se regenerar. Algumas versões dizem que, quando se cortava uma cabeça, cresciam 2 em seu lugar, mas as primeiras versões da lenda não incluíam essa característica. A Hidra era tão venenosa que matava os homens com apenas o seu hálito e os comia. Se alguém chegasse perto dela quando ela estava dormindo, apenas de cheirar seu rastro, a pessoa já morria em terrível tormento. A Hidra foi derrotada por Hércules em seu segundo trabalho. Inicialmente, Hércules tentou esmagar as cabeças, mas a cada cabeça que cortava surgiam 2 no lugar. Decidiu então mudar de tática e, para que as cabeças não se regenerassem, pediu ao seu sobrinho Iolau para que queimassem com um tição logo após que o cortasse. Cicatrizando desta forma a ferida, sobrou então apenas a cabeça do meio, considerada imortal. Hércules cortou e enterrou a última cabeça com uma enorme pedra,
Assim, o monstro foi morto. Instruído por Atena, Hércules, após matar a Hidra, aproveitou para banhar suas flechas no sangue do monstro, para torná-las venenosas. Euristeu não considerou esse trabalho válido. Hércules deveria cumprir 10 trabalhos e não 12, pois o herói teve sua ajuda. Terceiro trabalho. Alcançou correndo a corça de Cerineia, um animal lendário com chifres de ouro e pés de bronze. A corça, que corria com assombrosa rapidez e nunca se cansava, era Taigete, ninfa que, para fugir da perseguição de Zeus, foi transformada por Ártemis no animal. Como ela tinha uma velocidade insuperável, Hércules a perseguiu incansavelmente durante um ano, até que, exausta, foi atingida por uma flecha disparada pelo herói. Ferida levemente, foi levada nos ombros do herói até o reino de Euristeu. Em outra versão do mito, Hércules tinha que capturar a corça, mas sem machucá-la, e ele a perseguiu durante um ano, até conseguir pegá-la com uma rede. Porém, ela acabou se ferindo. O herói pôs então a culpa em Euristeu, para que Ártemis se zangasse com ele. A corça de Cerineia também é conhecida como corça serinita. Era um animal da mitologia grega com chifres de ouro e pés de bronze, que corria com assombrosa rapidez e sem se cansar. Habitava o Monte Cerineu na Arcádia, escondendo-se num templo da deusa Ártemis, a quem era consagrada. Na verdade, a corça era a ninfa Taigete, que, para fugir da perseguição de Zeus, foi transformada por Ártemis num magnífico animal. Em um dos 12 trabalhos de Hércules, o rei Euristeu exigiu que Hércules capturasse o animal. Querendo evitar ferir a corça e desagradar a deusa, Hércules perseguiu-a incansavelmente durante um ano, passando por muitas regiões da Grécia e mesmo além. Finalmente, a corça, de volta à Arcádia, procurou um refúgio no Monte Artemísio. Aí, com Hércules em seu encalço, tentou atravessar o rio Ladão, onde foi alcançada pelo herói. Exausta, foi ferida levemente por uma flecha que ele disparou. Hércules colocou-a nos ombros e a levou até o reino de Euristeu. No caminho, porém, ao atravessar a Arcádia, Hércules encontrou Ártemis e Apolo, que quiseram tomar o animal que lhes pertencia, acusando-o de sacrilégio. Hércules explicou-lhes que, para expiar a culpa de haver matado seus filhos com Megara, estava condenado a realizar trabalhos para Euristeu, a quem atribuiu a responsabilidade pelo ocorrido. Desta forma, convenceu-lhes a deixar levar a corça ao palácio do rei, em Micenas, com a condição de que este a libertasse assim que a tivesse visto. Além disso, o herói ofereceu sacrifícios expiatórios a Ártemis, para apaziguar os resquícios de sua ira. Em outra versão, Hércules deveria capturar a corça, mas sem machucá-la. Ele perseguiu durante um ano, até conseguir pegá-la com uma rede, porém ela acabou se ferindo nesta tentativa. Píndaro apresenta ainda uma outra versão do mito, onde Hércules persegue a corça em direção ao norte, passando pela Ístria até chegar ao país dos Hiperbóreos, nas geladas regiões do Ártico. Lá, Ártemis os acolhe com benevolência. Em uma terceira versão, Hércules levou um ano para realizar o trabalho a seguir, que era capturar a corça que habitava o Monte Cerineu. Este animal parecia ser mais tímido do que perigoso e sagrado para Ártemis. Hércules finalmente aprisionou-a e estava levando-a para Euristeu, quando se encontrou com Ártemis. Estava muito zangada e ameaçou matá-lo pelo atrevimento em capturar seu animal. Mas quando ficou sabendo sobre os trabalhos, concordou em deixar Hércules levar o animal, com a condição que Euristeu o libertasse logo que o tivesse visto. Quarto trabalho. Capturou vivo o javali de Erimanto. No seu quarto trabalho, para Euristeu, Hércules teve que capturar com vida um feroz javali. Façanha paralela. Luta contra os centauros. Esse javali se escondia no Monte Erimanto, situado no extremo noroeste da Arcádia.
de onde atacava e devastava a vizinhança, matando muita gente. Era gigantesco e de grande ferocidade, mas conforme as ordens de Euristeu, tinha de ser capturado vivo. Hércules e Folo. No caminho para Erimanto, Hércules hospedou-se na casa do centauro Folo, filho de Cileno e de uma ninfa Melíade. Ele era um centauro amigo dos homens, assim como Quéron. Os demais, ao contrário, descendiam de Ixion e da nuvem e se comportavam de forma intempestiva e selvagem. Folo abriu um odre de vinho em homenagem ao amigo. Os outros centauros que viviam por perto sentiram o forte odor da bebida e um bando deles atacou a casa de Folo em busca do vinho, armados de grandes pedras e galhos de árvores. Ameaçado, Hércules enfrentou os atacantes e matou todos a flechadas. Infelizmente, seu amigo Folo machucou-se acidentalmente na ponta de uma flecha embebida no sangue da hidra e também morreu. A entrega do javali. Após o funeral de Folo, Hércules localizou o javali e encurralou-o em um campo de neve. Depois de cansá-lo, dominou-o e levou-o até Euristeu. O herói, que não estava lá de muito bom humor com tudo o que acontecera, foi entrando no palácio com o javali e tudo. Conta-se que o rei de Micenas assustou-se com o tamanho aspecto do monstro que correu para se esconder dentro de um enorme vaso. E essa foi a primeira parte dessa história magnífica sobre os 12 trabalhos de Hércules. Se gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe em suas redes sociais, pois isso ajuda muito no crescimento do canal. Obrigado por nos acompanhar e até o nosso próximo vídeo.